E nós vamos continuar a nossa caminhada. Nós temos uma caminhada bíblica pela frente. A nossa caminhada vai nos levar a mais uma parábola de Jesus. A melhor parte de todas é porque a gente pode aprender algo novo, algo que você talvez não saiba. E caso você venha dizer, puxa vida, mas isso eu já sei, eu venho lembrar você de novo disso. Eu venho relembrar. Então nós vamos falar sobre parábolas. A gente tem estado em uma série onde a gente tem falado sobre cada parábola, tentado descobrir coisas diferentes sobre elas. Às vezes nós já pegamos parábolas mais conhecidas, às vezes nem tão conhecidas. A de hoje talvez você tenha ouvido. Talvez hoje você já tenha ouvido falar nela, né? E nós vamos começar então. Eu preciso da conversa de vocês hoje. O que é uma parábola, gente? Você acha até o final da série assim, já sei. O que é uma parábola? Muito bom. Por falar uma história, já diz muitas coisas. Quando a gente fala de história, a gente vai lembrar, por exemplo, assim, é algo que não é um fato real. Realmente, a parábola não é um fato real. Esses tempos eu achei bem curioso que a Record lançou aquela novela do Rico e do Lázaro. E o Lázaro na Bíblia não existe, ele é uma história de Jesus, mas eles colocam como se realmente tivesse existido um homem chamado Lázaro lá do inferno. É uma história. Jesus conta uma história, sempre assim, certa feita, uma vez, Jesus conta uma história que não existe, mas que exemplifica. Por que ele faz isso? Porque é difícil a gente entender Jesus. É muito difícil. Quantas vezes você pegou os assuntos do reino de Deus e disse, puxa vida, mas isso aqui é coisa muito doida. Pega, por exemplo, Jesus falando. Jesus pega e fala o seguinte, se alguém fez mal para você, você dá outra face. Credo, como é que isso funciona? Isso não existe. Então Jesus tem um monte de coisa que ele pede para nós que é muito difícil de entender. Aí Jesus conta parábolas que nos auxiliam a enxergar como é o reino de Deus. Então nós temos que estudar as parábolas de um jeito bem respeitoso, porque a gente pode aprender muito sobre quem é Jesus e o que ele quer para nós. E cá entre nós, eu acho que é isso que você veio fazer na igreja. Você quer descobrir quem é Jesus e o que ele quer fazer em nós. É isso que eu quero saber. Eu quero saber sobre Jesus, porque é Jesus o nome que salva. Ele é o começo, ele é o fim, ele é a porta, ele é a verdade, o caminho, a vida. Então o que Jesus tem para falar, eu quero saber. Então vamos lá. Vamos lá então aprender sobre o que são as parábolas de Jesus. Sobre o que é? Sobre o que Jesus fala? O reino de Deus. O que é esse reino? Você diz, puxa vida, não sei. Justamente por isso que as parábolas estão aí. Nós estamos imersos em um reino de Deus. E nós temos que expandir esse reino. O reino não é a igreja. A igreja faz parte desse reino. Reino é a influência de Deus nesse mundo. E a tua missão é expandir essa influência. Isso é muito importante. Então Jesus vai mostrar como é que funcionam as coisas dentro do reino de Deus. Vamos aprender então. E a parábola de hoje está lá em Marcos capítulo 4. Pega a sua Bíblia aí. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão fica cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a hora da colheita. Novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Bom, aqui então, aprendemos mais uma parábola. Muito bom, agora então, a primeira coisa quando você vai ler um texto bíblico, você tem que se perguntar o quê? Qual que é a primeira pergunta? Uma palavra que começa com C. Vocês têm que começar a saber já. Contexto. O contexto é o alvo de vocês. Nós temos que fazer algumas perguntas sobre esse texto. E como já é padrão, a gente vai fazer aqui. Me ajude aí. Vocês têm o capítulo inteiro aí. Onde está Jesus? Nesses textos aí. Jesus está falando isso para quem? Com quem? Eu quero saber onde está Jesus. Vocês têm aí o capítulo inteiro para procurar me dizer. Jesus está neste lugar. A beira-mar. Que bonito. É, né? Que versículo que é isso aí? Que tu achou aí? No 1? Marcos 4,
versículo 1 está escrito lá. Olha só o que está escrito. Cadê aqui? Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão. Aí ele passa ensinamentos. Isso aqui faz toda a diferença. Jesus poderia estar conversando com fariseus, poderia estar conversando com inimigos políticos. Jesus poderia estar conversando com mulheres, com estrangeiros, com gentios. Ele está aqui com a multidão. Ou seja, existe um significado diferente em cada propósito. Para quem ele está falando? Para a multidão. O que aconteceu nesse capítulo? Jesus está conversando, falando sobre parábolas. Ele vai contar várias aqui. Vai contar a parábola do semeador, que nós já vimos, que é o semeador, ele joga lá a semente, e aí uma semente é comida pelos bichos, a outra é enforcada, a outra ela está muito rasa, e outra sai fora do caminho. Então nós vamos vendo que Jesus está contando várias parábolas. O que está acontecendo? Jesus está ensinando o povo. Legal. E uma parábola segue-se a outra. Qual é o assunto da parábola? Bom, está falando de plantação aqui, Está falando de semente, de germinar. Show. Aí agora vem as questões secundárias ou corolárias. Elas são da própria parábola. Quem é o semeador aqui dessa parábola? Falou, chegou um homem. Quem é esse homem? Tem nome ali? Eu posso colocar o nome de alguém se eu quiser? Posso? Posso dizer, aqui está falando, esse homem aqui é Jesus. Não, esse aqui homem é Moisés. Esse aqui é Paulo. Eu posso fazer isso? Não, porque o texto não fala. Então, se não tem nome, é porque não é importante quem é. Muito bem. Semente do que ele está plantando? Ele fala, um homem plantou. Ele está dizendo o que é a semente? Também não. Não sei. Porque não importa para nós. Tá vendo? Não é uma história com fatos. É uma história que Jesus conta. Aí ele fala lá no versículo 31, ele vai falar do grão de mostarda. Mostarda? Eu achei que mostarda nem era grão. Como é que funciona mostarda? Alguém já viu um grão de mostarda na vida? Levanta a mão, eu já vi um grão de mostarda. Quem já viu? Vocês nunca viram um grão de mostarda? Interessante. Bom, é importante saber, porque isso é importante na história que Jesus está contando. Ele faz uma referência ao tamanho dela. Então é importante. Então essas são as perguntas que você sempre tem que fazer. Pô, quem é que está falando? Para quem está falando? O que está acontecendo nesse texto? O que Jesus está ensinando? É Jesus que está falando? Para quem? Isso me ajuda a entender. Questione sempre o texto que você está lidando. Nós vamos fazer isso. Nós questionamos, então. Existe uma parábola aqui, então, de um homem que sai semear. E aí, no outro dia, ele vai dormir. E aí, o que mais ele faz pela semente? Nada. E a semente começa a crescer. E aí chega a hora que cresce, ele corta. Essa é a história da parábola. E ele diz, mas que baita ensinamento. Saí de casa hoje para ouvir isso. Não tinha algo mais interessante, mais emocionante? Podia ser algo mais interessante. Então é isso que às vezes a gente fica pensando ao olhar sobre as parábolas. Só que ela sempre tem algo a nos ensinar. E aí, o que essa parábola pode dizer para nós hoje? Vamos lá então. Em primeiro lugar, aqui Jesus vai fazer referência a um homem que sai semear. O homem não tem nome, ou seja, pode ser eu e pode ser qualquer um de nós. Representa nós esse homem. Existe um homem semeando. Não fala do que é a semente, mas no contexto geral da parábola do semeador, Jesus mesmo diz que a semente é o quê? Quem lembra? A semente é o quê? A palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Então a semente é a mensagem do Evangelho. Então existe um homem plantando semente do Evangelho na terra. A terra significa a vida das pessoas. Legal. Até aí, interessante. Então existe um homem aqui que está semeando. Isso aqui é importante. Só essa frase nos ajuda bastante. Nós precisamos semear. Jesus coloca a ideia de agricultor dizendo o seguinte: as pessoas não vão conhecer a Jesus sozinhas. Elas precisam de alguém que plante a semente na vida delas. E às vezes nós somos essas pessoas que pensam assim, de alguma maneira Deus vai fazer a obra. De alguma maneira. Só que ele escolheu a gente e deu o método, que é a pregação da palavra. E nós temos que semear. Só que nós temos algumas maneiras de semear. Nós podemos semear através da palavra. Como assim? Existe muita gente que diz que fala de Deus, mas não fala da palavra. Sabe? Tem gente que se contenta, eu estou falando do meu marido, para minha esposa, para os meus vizinhos, para coisas boas, assim, para ele ser mais calmo, para as pessoas terem mais respeito, para serem mais alegres, para tudo isso é bom. Mas segundo a Bíblia, o que é que pode mudar uma pessoa? A palavra de Deus, a mensagem de Jesus. Isso aqui requer coragem, você semear na vida de alguém a palavra de Deus.
é preciso coragem em você dizer para alguém o que falta na tua vida, meu querido. Eu vejo na tua vida como se fosse uma terra com um buraco aberto. Falta essa semente chamada Jesus germinar. Falta Jesus. Você pode conhecer Deus, você pode conhecer várias igrejas, você pode conhecer vários louvores, saber de cor, muita coisa, mas você precisa de Jesus. Então, é isso aí. E a Bíblia vai concordar com a gente. Tem vários versículos que falam sobre isso. Vocês conseguem ler? Vou ler para vocês. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Paulo aqui ele faz uma defesa. Eu não me envergonho de pregar o Evangelho, porque eu sei que é Ele que tem o poder de salvar. Só que nós reduzimos. Tem que falar de coisas boas, de alegria, de respeito, diversidade, de paciência, tudo isso é ótimo. Mas aquilo que transforma a vida de uma pessoa é Jesus. Então se você não adicionou a semente de Jesus ainda, tua pregação está incompleta. Falta aquilo que tem poder. Vamos lá, vamos para frente, a Bíblia vai quebrar a gente no meio. Romanos 10, 14 a 17. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão para aqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? A Bíblia vai falar, essas pessoas estão sedentas. Como é que elas vão se saciar? Se alguém pregar. Mas como é que elas vão ouvir se não tem ninguém que tenha coragem de se levantar e dizer, vocês precisam de Jesus? A Bíblia está lá, dando isso no meio. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, você quer que as pessoas tenham fé? Você quer que a sua família seja salva? Que seus vizinhos conheçam Jesus? Precisa-se da palavra de Deus. Você precisa de Jesus. A própria Bíblia vai falar isso. A semente é o Evangelho. A Bíblia toda vai bater nessa teoria de que o poder que transforma as pessoas é o poder de Jesus. Não é o poder de uma palavra bonita, não é um louvor bonito, não são amigos, não são canções alegres. É o poder de Jesus. E ele só vem quando a palavra de Deus é pregada. Aí eu te pergunto, você é um semeador da palavra de Deus? Você até pode se considerar um semeador, mas você é um semeador da palavra de Deus? Das tuas palavras, elas possuem a semente que vai transformar? Ou você está mais para agente secreto de Jesus? Talvez, se a pessoa se esforçar muito, ela vai ligar os pontos e saber que você está falando de Deus. Que dirá de Jesus? Temos que orar mais sobre isso, gente. E em segundo lugar, obviamente, nós podemos semear com as nossas ações. É óbvio. Só que eu botei isso aqui em segundo lugar porque as pessoas, elas nos viu, as pessoas falam, eu semeio com o meu jeito de ser. Claro, bênção, mas tem que falar de Jesus. Isso aqui vem depois que você fala de Jesus. Você chega no seu local de trabalho, no seu colégio, ao seu local lá de amigos e vai dizer, eu conheci Jesus, ele mudou minha vida, eu sei que pode mudar de vocês, eu creio nisso. Aí as pessoas vão observar vocês. E aí você precisa tratar as pessoas diferentes. E é aqui que a gente falha. Muitos cristãos estão semeando coisas que não queriam. Falam uma coisa e semeiam outra. A palavra de Deus é muito clara sobre como devem ser as nossas ações. Por exemplo, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você fala a mensagem do Evangelho e você ama as pessoas com amor fraternal, amor de irmão. Você ama as pessoas, você cuida delas com amor fraternal, preferindo elas em honra. Ou seja, as necessidades dela vêm antes das suas. Quem está disposto a fazer isso hoje? Quem está disposto a tomar essas atitudes? Isso aqui, gente, é bênção para qualquer coisa. No seu casamento está ruim? Experimenta você fazer. Preferir o outro em honra. Colocar as necessidades dele antes das suas. Você conversar com ele diferente. Os seus filhos estão complicados, não querem saber de Jesus. Experimenta se colocar no lugar deles. Preferindo em honra e amar eles com amor fraternal. O amor de Jesus que não para. As nossas palavras vão ter um efeito muito maior. Digamos que a semente é a palavra de Deus e as nossas ações é a mão que faz o buraquinho. Então muitas vezes você está falando a palavra, mas o coração da pessoa está tão fechado para você que a semente bate e volta. Você precisa cavocar. Quando você ama as pessoas, quando você cuida delas, quando elas percebem o cuidado, é como se você estivesse fazendo uma covinha de terra no coração delas para a semente ser plantada. Nós precisamos mais disso. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. A palavra de Deus está dizendo aqui, tratem a todos com respeito.
Sabe o que significa tratar as pessoas com respeito? Significa que você vai considerar o que elas têm a dizer. Você vai transformá-las em iguais a você. Você vai ouvi-las. Você vai transformar elas em pessoas super importantes. Você vai ouvir elas. Hoje em dia o que mais falta é respeito. O que mais falta? Entre os cristãos também faltam isso. Nós temos hierarquias. Nós temos dificuldade em respeitar as pessoas. Em ouvir elas. Isso aqui vale para tudo. Quantos são os filhos que chegam para mim? Ontem nós estávamos falando sobre isso, no grupo de adolescentes, sobre a dificuldade dos pais ouvirem os filhos. Tudo que os filhos queriam é que os pais o ouvissem. É falta de respeito. Casamentos também, falta de respeito. As amizades, tudo isso está em torno do respeito. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Isso aqui também vale. No seu trabalho, para suas amizades, para todas as estruturas. Você, como cristão, você está lá plantando a palavra de Deus. Aí você está fazendo bem. E alguém pisa no teu carro e diz, agora eu não falo mais de Deus, agora eu não amo, agora eu desisto, agora acabou. Acabou, não quero mais saber. Não é o que Jesus faria. Jesus é o camarada que dá um outro passo e continua amando. Como? É o amor de Deus na tua vida. É impossível fazer isso aqui se não for cheio do Espírito Santo de Deus. Você não vai conseguir. Nós precisamos. Você quer que a semente, a palavra de Deus faça efeito? Você quer que as pessoas conheçam Jesus? Você precisa amar como Jesus amou. Nós damos ouvidos a Jesus porque Ele nos amou de tal maneira que morreu na cruz por nós. Jesus nos dá um exemplo. Então muitas vezes nós estamos cheios de pessoas que querem muito que seus familiares, querem que as coisas mudem, querem que as coisas sejam diferentes. Não somente conhecendo Jesus, mas querendo que haja um renovo na vida espiritual. Nós talvez até estejamos falando, mas as nossas ações estão, na verdade, desviando tudo. Nós precisamos ser semeadores melhores. Então a parábola fala de um homem que vai semear. Beleza. E nós temos que semear. Podemos semear com ações e com palavras. Bênção. Agora, a segunda parte da parábola parece a mais xoxa, mais sem graça, quando na verdade é ela que está todo o segredo. O fato de na parábola falar que o semeador semeia, o que ele vai fazer depois? Qual que é a próxima ação dele? Qual que é a ação decisiva que ele faz para a semente crescer e dar certo? O que ele faz? Quem pode me ajudar? O que ele faz? Qual que é a ação dele? Qual que é o segredo? Gente, ele não faz nada. Nem regar não rega. Não faz nada. Ele não faz nada. Ele vai esperar. Isso aqui pode parecer um absurdo para nós, mas declara algumas coisas importantes para nós. Em primeiro lugar, vai mostrar visão, vai mostrar um conceito sobre o tempo e uma visão de processo. Como assim? Digo a vocês o seguinte, você vai lá, o agricultor vai plantar, agora falando de agricultura mesmo. Você plantou. Você consegue enxergar que a planta está dando certo? Você não sabe. Até então pode estar dando tudo errado lá embaixo. Você não enxerga, você não vê. Pode ter algo acontecendo lá? Eu não sei, eu não vejo. E agora essa é a situação de muitos cristãos. Quando a gente fala a respeito de Jesus, dizer eu não sei o que Deus está fazendo, pois eu não vejo. Eu não sei, eu não vejo. Eu não sei. Aí você lança semente na vida de alguém e você diz, não sei se funcionou. Aparentemente não. Eu não vejo, eu queria ver, eu aprendi que Deus é um Deus de milagres e que faz e mexe a terra, eu aprendi, então eu quero ver o agir de Deus. Nessa parábola mostra que muitas vezes você não vai ver nada, mas a semente está lá embaixo, crescendo, a semente está lá quebrando, germinando, mas ele não vê. O que ele tem que fazer? Ele tem que crer que tem alguma coisa acontecendo lá embaixo. Ele tem que crer. Aliás, é pela experiência. Ele plantou uma vez, deu certo. A segunda deu certo, agora ele fala para todo mundo. Tem que esperar. Gente, você vê a ação de Deus ao seu redor? Você tem desistido por não ver a ação de Deus? Aqui vale para qualquer coisa. Talvez você esteja esperando em Deus, você esteja querendo consertar, você esteja querendo mudar de vida. Você esteja querendo assim, até mesmo, estou pregando para meus vizinhos, meus parentes, estou falando de Jesus, estou trazendo as pessoas perto de Jesus, mas eu não vejo mudança nenhuma, não vejo nada. Aparentemente está tudo a mesma coisa, tem dias que na verdade parece estar pior, retrocedeu. Mas assim é com a semente. O semeador não sabe. Quem é que sabe o que está acontecendo? Só Deus.
Deus sabe as coisas que estão acontecendo. Mas a palavra principal que a gente tem visto sobre a visão é: você não pode desistir porque você não está vendo. Você precisa de fé para que o que Deus está fazendo, os processos estão acontecendo, seja na sua vida. Você pode crer, você crê que todas as vezes que você pregou, todas as vezes que você falou, conversou com sua esposa, com seu esposo sobre Deus, sobre Jesus, todas as vezes que você falou para os seus vizinhos, parentes, mãe e pai, todas as vezes que você tentou mudar a vida de alguém, todas as vezes, você crê que esse processo não terminou ainda, que talvez esteja germinando? Você consegue crer nisso? O semeador crê. O semeador, ele sabe, Deus é o dono da semente. Os processos estão acontecendo, é Deus que está fazendo. Às vezes demora anos para uma semente germinar. Como a gente vai ver aqui na questão do tempo. Quanto tempo demora para uma semente germinar? Pô, Deus é o Deus dos milagres. Deus pode fazer assim e está pronto. Mas, nessa história do semeador, quanto tempo demora para uma semente germinar? Não somente germinar, mas para ela crescer, se desenvolver e dar frutos. Quanto tempo isso demora? Daí você vai dizer, depende. Depende da planta, depende do terreno, depende de muita coisa. É muitos processos envolvidos. E essa é a palavra que a gente deixa para nós também. Os processos de Deus demoram um tempo que Ele sabe. Um tempo qual o Senhor tem o controle. Nós não podemos desistir porque as coisas não aconteceram. Porque eu achei assim, bom, até aqui, eu acho que tem que acontecer alguma coisa. Se não acontecer aqui, cansei, desisto, não prego, não continuo mais, não insisto, não adianta mais nada. Quem é você para determinar isso aí? Deus tem um sistema muito diferente do nosso. E nós temos que crer que Deus está trabalhando. Só que cada vida é uma semente diferente. Tem pessoas que absorvem a palavra do Evangelho hoje, agora, tu mal e mal prega, a pessoa se quebranta. Tem pessoas que demoram anos e anos e anos. Sem falar agora em questões secundárias, como pecados. Nós temos orado para Deus transformar os nossos filhos, estão longe de Deus, tem um pecado a ser trabalhado, e a gente diz, pai, quando vai acontecer isso? Cada vida tem uma história, um propósito, cada vida é uma história diferente. E Deus é que sabe lidar com isso. E em terceiro lugar, mais importante do que isso, é o processo. O que eu faço para essa vida germinar? Pode ir lá, imagina o semeador lá abrindo, vou ajudar a semente, eu vou cavar aqui, vou começar a abrir. Todo dia eu vou dando uma quebradinha para estimular. Não funciona. Gente, é um agir que até hoje os cientistas se questionam. Como é possível uma semente quebrar e nascer vida ali? É algo maravilhoso. É um processo biológico, químico, físico incrível. Então muitas vezes nós queremos acelerar, ou nós queremos dizer, não, agora vai ter o método certo. É o método certo, eu vou levar nesta igreja aqui, e aqui essa palavra vai fazer a semente. Não vai. Não é a igreja que muda. Não, vou fazer aqui uma oração especial diferente. Não, eu vou fazer algo diferente. O pastor falou para botar lá o copo de água ungido em cima da TV. Agora a semente vai. Gente, semente não tem como fazer com as próprias mãos. Quem comanda, quem orquestra é Deus. Deus é que vai fazer o processo, não é você e as suas mãos. Quantas vezes você se descabelou tentando ajeitar a semente, tentando fazer com que as coisas funcionassem? É Deus que faz funcionar. Quantos dias você perdeu sua vida ansioso, pensando, puxa vida, eu vou fazer as coisas funcionarem, agora vai dar certo, agora eu descobri um método novo, curso novo, dia novo, coisa diferente. Não funciona assim. Os métodos variam. Mas nós precisamos entender que é Deus que faz quebrar a semente. É Deus que toca corações. É muito bonito eu falar, mas o que será que a Bíblia nos fala sobre isso? Bom, vamos lá, Filipenses 2,13. Porque é Deus que opera em vocês tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Tem algo que você está pedindo, clamando a Deus, pedindo ao Senhor, pois entenda que é Ele que faz o querer e o efetuar, conforme a sua boa vontade. Temos que confiar mais em Jesus. Zacarias 4,6 vai dizer, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Quantas vezes a gente quis socar a semente, vai, agora vai, não é por força. E nós usamos palavras ríspidas, brigamos, queremos, condenamos que nós agora vai andar. E não é por força, é pela vontade de Deus. Mas nós queremos, agora por força eu vou dar um chacoalhão na semente e ela vai andar, não vai. Então não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimamos. Aqui justamente já junto o contexto. Não nos cansemos de fazer o que é proposto para nós, porque no tempo certo
tempo que Deus determinou, as coisas vão andar. E eu pergunto para a sua vida, você tem colocado isso em prática na sua vida? Tudo fez formoso, que alguém serve para mim? No nosso tempo ou é seu tempo? Em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então está dizendo justamente Eclesiastes, Deus fez tudo formoso no seu tempo. Ele coloca no coração do homem uma vontade de descobrir tudo. Mas ele não vai descobrir tudo, porque não pertence ao homem algumas coisas. Então o que eu gostaria que você fizesse hoje, que você abrisse mão de seguir a sua vida espiritual pela visão. Você não pode seguir, ou deixar de seguir porque você não está vendo. Você tem que confiar que Deus está trabalhando. Embaixo dos panos, longe dos olhos. Em segundo lugar, você não pode desistir porque você acha que o tempo está muito demorado. Em terceiro lugar, você não pode desistir porque você fez do jeito que você achou que era para fazer e não funcionou. Você tem que entregar a sua vida e a mão das pessoas pelo qual você tem pedido em oração ou pedido para Deus mudar ou tocar, é pelo semeador. Funciona pela palavra, não é você. E agora eu pergunto a você, talvez hoje você esteja aqui cansado. Sinceramente, talvez hoje você esteja esgotado e dizer, eu não aguento mais, eu não vejo, já está demorando demais e eu tentei de tudo. Eu digo a você, isso é falta de fé no semeador. Você tem que confiar que Deus está fazendo. Você consegue ter essa fé? É aqui que a gente vê quem é que é crente de verdade. Porque o crente de verdade, ele espera, ele confia que Deus está trabalhando e está fazendo a obra. Você consegue crer que na sua vida esses processos estão acontecendo? Você consegue crer? Dói a gente dizer, mas muitas vezes a gente não confia. Muitas vezes a gente desanima porque não está do jeito que a gente quer. Muitas vezes a gente para de fazer a obra de Deus porque não está do jeito que a gente quer, não está do tempo que a gente quer, ou a gente não está vendo algum resultado. Tudo funciona na mão do semeador. Isso aqui é muito importante. E agora, por último, o texto ali vai falar sobre uma semente diferente. Sobre uma semente, uma semente diferente que ele vai colocar aqui. Vamos ver lá então. Mateus capítulo 4. Marcos capítulo 4. Novamente ele disse, Jesus, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Deixa eu contar para você aqui, ajudar você a ver o grão de mostarda. O grão de mostarda é bem pequenininho, gente. É pequenininho assim, ó, a ponto de parecer uma pintinha. Sabe uma pintinha que você tem? O grão de mostarda é desse tamanho dessa pintinha aqui que eu tenho. Pequenininho. Você quase não enxerga. E Jesus usa ela. Não é a menor semente do mundo, mas no mundo conhecido daquela época era menor. Hoje tem sementes menores até. Mas ilustra muito bem o que Jesus quer mostrar. Que ela é uma semente pequena. O que você espera de uma semente pequena? Que ela vai germinar uma planta pequena. Mas não é. Uma árvore de mostarda, principalmente uma árvore de mostarda, não é nem árvore, mas é um pé, né? Ele não se considera. Pode chegar até 4 metros. Pode chegar mais ou menos esse tamanho assim, uma sementinha daquelas de mostarda. É algo muito grande. Mas o que Jesus quer ilustrar com isso? Por que Jesus usa essa ilustração? Porque muitas vezes você não dá valor para a semente. Você fala assim, essa semente aqui é pequena, não vai adiantar. Ou essa vida aqui não anda, isso aqui não funciona, isso aqui não vai dar nada. E Jesus fala, essa semente que é menorzinha, pode te surpreender. Pode ser uma árvore gigantesca, pode surpreender, abrir os nossos olhos e dizer, nossa, será que você já não foi um grão de mostarda? Que as pessoas não davam muita moral para você? Não diziam que você ia ser grande coisa? Será que você por muito tempo não foi considerado um grão de mostarda? Claro que aqui o contexto imediato, Jesus está comparando ao reino de Deus. Está falando que esse grão de mostarda seria a palavra de Jesus. Jesus não foi considerado grande coisa. Jesus não foi considerado. Se você olhar Jesus aqui na terra, o ministério dele é um grãozinho de mostarda, porque ele era um doido que tinha 12 seguidores. E ele falava coisas incríveis. E aí hoje a gente vê que a palavra de Jesus se tornou uma grande árvore. Todo mundo conhece a palavra de Jesus expandida. Então, em um contexto imediato aqui, fala sobre o reino de Deus, que está sendo expandido. Mas nós podemos também pensar nas vidas que nós temos semeado. A gente pensa, pô Jesus, essa semente aqui que eu estou plantando
essa terra aqui não vale nada. Não vai dar em nada. Eu queria mostrar para você, queria dar uma esperança para você. Tem um vídeo que saiu no Fantástico, de um trabalho missionário, que deu um fruto muito interessante. Eu queria que você visse um caso de um grão de mostarda que surpreendeu a todos. Silvia vive no Rio de Janeiro há 2 anos, mas ainda não tinha conhecido a praia. O que você sabe de Copacabana? Tem acho que a música. Copacabana, princesinha do mar. Princesinha do mar. Eu tô na praia. Tá na praia. Na praia de Copacabana. Os pés conhecem a areia. Depois, o mar. Uma saudade. Você deve estar se perguntando por que a gente mostrou a dona Silvia vindo aqui à praia de Copacabana. Mas depois que eu contar a história dela, você vai ver que agora, depois dos 60 anos, é que ela está aprendendo a ver o lado bonito da vida. Esse mundo é muito bonito. Ainda está em tempo de você conhecer. Tô conhecendo. O mundo de Silvia foi por muito tempo sem cores nem beleza. Ela vivia na Cracolândia, no centro de São Paulo, uma região que ela conhece desde muito pequena. Você foi morar na rua com 9 anos. Com 9 anos. Eu era também um daqueles meninos de rua. Virou assaltante. Acabei virando o chefe de um desses bandos ao decorrer do tempo. Com quantos anos? Eu já devia ter uns 13, 14 anos já. Aos 18, foi presa e condenada. Eu tinha 8 processos, eu fui condenada nos 8. Por 8 assaltos à mão armada. Nos 8, Foram 25 anos na cadeia. Ao sair, ela só conseguiu trabalho no tráfico. Foi quando eu me viciei. Foi fazendo crack. Me joguei na droga e aí foi a derrota total. Depois dos 40 anos de idade, Silvia se perdeu nas drogas e na Cracolândia. Você acredita que essa aqui era a Silvia? Nem parece a mesma pessoa, irreconhecível. Ela tinha até um apelido, a Bruxa da Cracolândia. Nós voltamos com Silvia ao lugar onde ela passou 14 anos. É verdade que te chamavam até de bruxa? De bruxa, já me chamaram. Parecia uma bruxinha, né? E andava muito com a cara fechada. A virada na vida da Silvia aconteceu há 4 anos. Deus é misericordioso. Ele mandou um anjo. Ela apareceu nas minhas costas. Ela veio devagarzinho e quando eu virei para ela, ela me deu um abraço e eu fiquei pensando, falei, como que uma pessoa branquinha, bonitinha, dos olhos verdes, tem coragem de abraçar uma pessoa como eu? O anjo da Silvia se chama Fernanda. Ver ela sentada naquela situação era muito, muito doloroso. E aí eu queria entender o que é que acontecia para que uma senhora daquela idade estivesse jogada naquela situação. O que ela te trouxe com esse abraço? Ela me trouxe esperança, ela me deu vontade de viver, de ficar em pé. Depois de sair das ruas da Cracolândia, a Silvia veio para esta casa, a Casa Rosa, onde acontece a primeira fase do tratamento. E ainda hoje, a história dela serve de inspiração para as outras mulheres que estão internadas aqui. Aqui, na missão religiosa, Silvia passou a se cuidar, a se divertir, completou o ensino fundamental e o médio e não parou por aí. Ela se tornou um referencial porque ela está na faculdade agora. Ela está estudando, ela tem conquistado um espaço muito bacana, assim. Silvia hoje é aluna de teologia no Rio de Janeiro. Seu sonho é ser missionária e ajudar outros como ela. Eu quero ajudar, mas eu quero aprender. Eu quero dar, porque eu estou recebendo muito. Mas o que a ex-moradora de rua tem hoje já é uma conquista. Eu consigo sentir o que é ter paz, né? Eu tenho essa paz hoje. Eu só não sei explicar ela, mas que eu tenho, eu tenho. A paz de contemplar o mar à vontade. Isso que eu
mais quero no momento é que as pessoas descubram que é bom viver. E viver bem. E o tempo de bruxa nunca mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Só a de Copacabana eu hei de amar. O interessante dessa história é que falaram para ela que ela não podia falar de Jesus. Mas daí ela vestiu. Essa história que ela conta, né? Ela estava sempre com a camiseta. Porque ela não podia falar, porque era o programa nacional. Ela disse, eu não posso falar, eu vou mostrar então. Essa missão religiosa é a Missões Nacionais, que tem um ponto de transformação, uma igreja lá no meio da Cracolândia, que é a Casa Rosa. Mas eu acho interessante nessa história que, se Deus faz algo impossível, tira uma mulher viciada no crack, que foi presa depois de 18 anos, só conheceu dor e desastre, e consegue transformar. Ele pegou um grão de mostarda, que era a vida dessa mulher, e transformou numa árvore. E hoje ela está em rede nacional. Será que Deus não pode fazer a mesma coisa na vida das pessoas que você conhece? Será que Deus não tem poder para transformar casamentos, não tem poder para transformar a vida dos seus filhos? Será que Deus não tem o poder para transformar a vida da sua vizinha que você tanto ora? Será que Deus não tem esse poder? Por que que nós paramos de crer? O nosso trabalho é continuar semeando, porque Deus está fazendo uma obra. Deus está fazendo uma obra e Deus quer transformar tanto você em uma semente que cresce, germina e nos surpreende, como a vida das pessoas que você conhece. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria que você cresce. Eu queria que hoje você voltasse aonde você parou como semeador. A nossa missão é semear na vida das pessoas. A nossa missão é falar de Jesus, falar da palavra com ações, dizendo, conversando com elas. A nossa ação também é descansar e saber que Deus está fazendo uma obra. Que talvez você não esteja vendo, talvez não esteja pronto agora, e talvez você não tenha o que fazer, você tem que esperar. Eu queria perguntar se você está disposto a ser um semeador nessas condições. Se você quer ser um semeador de Jesus e quer ver a obra acontecer, você precisa crer que o semeador está trabalhando, que Deus é aquele que está fazendo a obra acontecer. Você precisa crer que Deus, que é aquele que manda na obra, está fazendo a construção, está quebrando a semente. Você precisa crer nisso. Eu queria hoje que você resgatasse a tua fé. Existem inúmeras histórias como a da Silva. Só que elas só acontecem quando as pessoas creem que Deus é que faz a obra. Que não existe coisa que o semeador possa fazer. Ele tem que crer que Deus está fazendo o que ele não pode fazer. E aí você crê que a sua vida tem jeito? Você crê que Deus está fazendo uma obra no seu filho, na vida do seu irmão, na vida dos seus pais? Você crê nisso? Você diz, mas eu já semeei. Você consegue crer que Deus está fazendo? Ou quem sabe você está com pressa, está cobrando de Deus um tempo, você não está enxergando e você está querendo acelerar o processo. Isso aqui vale para qualquer coisa na nossa vida. Tem a ver com o nosso crescimento espiritual. Talvez você esteja andando na caminhada com Jesus e você esteja questionando Ele a respeito do tempo, a respeito de não enxergar nada e a respeito das coisas não acontecerem do jeito que você quer. Você está fazendo do seu jeito e as coisas estão dando errado. Não podemos. A nossa missão é confiar em Jesus. Você consegue confiar em Jesus na sua vida? Você consegue ser esse camarada que abre mão da visão, abre mão do relógio e abre mão da ansiedade de querer fazer as coisas com suas próprias mãos para deixar Jesus trabalhar? Eu te desafio a deixar Jesus trabalhar na sua vida. E aí você vai ver testemunhos incríveis como o da Silvia. Já imaginou um dia você dizendo, eu criei e Deus trabalhou, e Deus fez, e Deus mudou? Só que para isso é necessário fé. É necessário crermos, é necessário confiarmos que Deus está fazendo a obra. Eu queria orar com você agora nesse momento. Eu queria orar, eu queria que você lembrasse daquele cartãozinho de oração que eu dei para você, que tem nomes para você orar. Queria que você estivesse colocando em oração pessoas próximas a você, pode ser até você mesmo. Quem sabe você não é o camarada que precisa ser transformado, você não é a mulher que precisa ser transformada.
precisa deixar Jesus trabalhar. Você precisa confiar em Jesus. Você está disposto a ter essa fé?